Olá, boa noite. Boa noite. O Instagram está avisando o pessoal. Gente, hoje foi o dia da zica aqui em casa. Todo mundo tá com alguma coisa. Mas estamos aí. Bom, hoje, o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito de falar. É sobre a qualidade dos ingredientes. E aí a gente cai naquela situação assim, mas eu compro mais caro que resolve. E nem sempre é assim que funciona. Nem sempre o produto mais caro é o melhor para sua produção. O que eu vou falar aqui vai servir para sua casa também, né? Eu vou falar voltado para produção, mas isso vai deixar vocês alerta com o que vocês compram para casa de vocês. Então vamos lá. Como que eu comecei a me interessar e estudar sobre essa coisa dos ingredientes nos alimentos? Meu filho mais velho, quando ele era pequenininho, tipo 2 para 3 meses, a gente teve uma suspeita de APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então eu tinha que cuidar da minha alimentação, porque eu amamentava ele, e tudo que eu comia estava dando uma reação nele. A gente ainda não sabia o que era. No fim a gente descobriu que não era APLV. Mas nesse período, a gente ia no mercado e a gente tinha que olhar a lista de ingredientes de absolutamente tudo o que a gente comprasse. Tudo que a gente comprasse, a gente tinha que ir lá olhar os ingredientes, tem traços de leite, já não dava pra levar. Então assim, a nossa compra era super demorada por conta disso. E daí eu comecei a ler mais sobre isso, entender sobre essa questão de ingredientes. E com isso, eu comecei a descobrir que nem sempre o ingrediente mais caro é o melhor. Às vezes a gente vai, né, aquele leite condensado mais caro, aquele creme de leite mais caro, o melhor leite em pó. E às vezes a gente tá só sendo ludibriado, pagando mais caro, num produto que vem em menor quantidade e nem é tão bom assim. Boa noite, Vana. Então vamos lá. O que eu quero mostrar pra vocês hoje é... Cada um faz o que quer da vida, né? Mas assim, tô falando voltado pra produção. Então o que eu vou falar aqui de alguns ingredientes, eu não vou conseguir falar de todos, mas os ingredientes que eu separei pra falar pra vocês, é pra que vocês prestem atenção. Se vocês quiserem continuar a usar esses ingredientes, tudo bem, nenhum problema. Mas sabendo que isso pode ou não alterar a sua produção, dependendo de como que você vai fazer. E eu vou explicando isso ao longo do caminho. Gente, vocês vão me desculpar, mas é que a gente não tá muito bem de saúde hoje. E minha garganta tá doendo, então vou ficar bebericando água aqui. Oi, tia Neide, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente entender. Quando você pega um rótulo do ingrediente, eu tô até com uns aqui. Eu peguei aqui. O primeiro que aparece, para vocês aparecer espelhado, né? Mas o primeiro ingrediente é o que tem mais. Então assim, o primeiro ingrediente é o que tem mais. O segundo é o segundo que tem mais. Então assim, eles ficam em ordem decrescente. Do maior pro menor. Com isso, então assim, por exemplo, aqui, leite integral. Então o que mais tem aqui é leite integral. E aí depois vem minerais. Aí vem cálcio, ferro, zinco, vitamina e tal. Então, isso é um leite em pó, legítimo. Porque o que mais tem é leite. E o que eu quero falar com isso pra vocês? Que às vezes a gente pensa assim, por exemplo, vou comprar um pão. E aí eu penso assim, esse pão é integral. Se você virar o rótulo e você ler lá, e o primeiro ingrediente for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, esse pão não é integral. Porque o primeiro ingrediente não é a farinha integral, é a farinha branca. Então esse pão pode ser semi-integral, mas ele não é integral. O primeiro ingrediente que tem que vir precisa ser a farinha integral. Mas tem a farinha branca também. Tem. Pão 100% integral já é um pouco mais complicado. É aquele pão que é mais amargo, ele é mais pesado. Porque a farinha integral, ela não tem a elasticidade de glúten igual a farinha branca. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Então, vamos lá. Então, eu olhei lá, o primeiro ingrediente é isso daqui. Então, isso aqui é de verdade. Então, esse aqui é um produto legítimo. Aí, às vezes, a gente olha assim um produto... não tem açúcar. É sem açúcar. E aí você pensa assim, tem açúcar, ótimo. Porque você foi lá, olhou os ingredientes, não tem o nome açúcar aqui. Mas aí a gente tem o açúcar velado, que é... E por que eu tô falando sobre o açúcar? Porque assim, se você escolher trabalhar com produtos diet, você precisa prestar muita atenção nisso. Porque o seu cliente não pode comer açúcar.
né? Dependendo do tipo de diabetes que a pessoa tem, o açúcar pode matar essa pessoa, pode colocá-la em coma. Então isso tem que ser muito bem cuidado, né? Então isso aqui serve para nossa vida também, para o nosso cotidiano. Se eu leio aqui, meu primeiro ingrediente aqui é leite, o segundo é açúcar, então isso aqui já não é uma coisa pura, já tem açúcar, entendeu? Então, por exemplo, para uma criança já não é recomendado se tivesse isso. E eu vou mostrar pra vocês. O que aconteceu? Eu preparei a coisa mais linda, uns slides aqui pra poder fazer pra vocês e explicando. Só que meu celular é Android, não consigo fazer isso. Tinha que ser um iPhone. Mas essa semana eu vou liberar esse material. Essa semana que vem eu vou liberando esse material no feed mesmo, no Reels, tá? Que eu arrumei tudo tão bonitinho, ficou tudo legal. Mas eu não vou conseguir fazer aqui. Mas eu vou explicando pra vocês. Eu tô com eles aqui na tela, aqui no fundo. E eu vou explicando pra vocês. Ah, não tem o nome açúcar, mas ele pode vir como açúcar invertido, que, né, tá ali, açúcar. Açúcar turbinado. Aí vem os nomes que a gente pensa assim, não tem açúcar. Dextrose, dextrina, frutose, glicose, glucose, maltose, maltodextrina, oligosacarídeos, sacarose, xarope de glucose, frutose, xarope de milho. Então, assim, não tem o nome açúcar, é diet. Não é. Se tiver qualquer um desses, já deixa de ser. E a mais comum ultimamente tem sido maltodextrina. Eles têm tirado, eu não sei, eu não entendo muito por que a indústria tem feito isso. Eu tenho pesquisado um pouco por conta mesmo, só por curiosidade. E eles têm feito muito isso. Eles tiraram o nome açúcar dos produtos e estão colocando maltodextrina no lugar. Estão colocando xarope de milho. Aí a pessoa pensa assim, é milho, é natural. Não, xarope de milho é só o açúcar do milho, né? Então, assim, é açúcar. Não deixa de ser açúcar. Mas tem mel, açúcar. Mas é açúcar de coco. Mas é açúcar, entende? Então, não tem problema a gente consumir desde que a gente saiba o que está consumindo. E esses nomes difíceis que às vezes a gente nem consegue ler, é o que faz a gente colocar dentro da nossa casa um produto que não é tão bom assim. E mais ainda, colocar na nossa produção, a gente às vezes acha que está produzindo uma coisa super maravilhosa, super artesanal, porque a gente está pagando no leite condensado mais caro, no leite em pó mais caro, no leite mais caro, e não é. Então, vamos ficar atento com isso. Aí vem aquela, a marca mais cara é melhor? E eu vou provar pra vocês agora que não é. O que aconteceu? Há uns 4 anos, a marca Nestlé, que produz o leite ninho, eles mudaram um produto deles. Antigamente a gente tinha aquele leite instantâneo que a gente conseguia fazer, inclusive na água fria, e ele dissolvia super rápido. Tô com a imagem dele aqui. E aí ele aparecia assim. Deixa eu mudar a foto aqui, só pra eu ver aqui. Aparecia aqui, ó. Ele era assim. Aqui em cima, onde tá escrito integral nesse meu, aparecia assim. Novo mix de vitaminas e minerais. E aqui embaixo, aqui embaixo, onde tá só leite integral, aparecia assim, instantâneo leite em pó integral. Era um leite em pó legítimo, só que ele tinha umas outras coisas, normalmente a lecitina de soja, que ajuda a dissolver mais rápido. Beleza. O que aconteceu? Eles mudaram a formulação. A embalagem continuou absolutamente a mesma, continua aparecendo o instantâneo aqui do lado, dizendo que é instantâneo, só que agora aqui embaixo não é mais instantâneo leite em pó, é composto lácteo. A embalagem dele é vermelha, o símbolo aqui em cima é vermelho. Esse composto lácteo é o quê? Existe uma brecha na legislação que, para ser considerado um produto de leite, ele precisa ter 51% leite. Só que os outros 49%, você pode colocar o que você quiser. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eles pegaram, aí mudaram o nome, composto lácteo. Só que a embalagem ficou igual. E as pessoas continuam comprando achando que é leite em pó. E não é. Então, assim, for no mercado, presta atenção nisso. Pegou integral. Aí você tá pegando leite em pó. Na dúvida, vai lá nos ingredientes e lê. O ninho, ele tem muitas vitaminas, né? Ele é todo vitaminado. Então, assim, é leite. E daí depois vem um monte de vitamina. Então, assim, esse daqui é bom. É ok. Só que o composto lácteo, ele vem com muita coisa errada. Eu vou mudar aqui pra vocês verem. Olha só. Leite parcialmente desnatado. Ou seja, o leite já foi modificado. Já não é um leite integral. E é isso que os pais estão dando para as crianças tomarem. Aí vem soro de leite desproteinizado, desmineralizado.
Já é difícil de falar. Então você já sabe que não é uma coisa boa pra saúde. O terceiro ingrediente, maltodextrina. O que eu falei pra vocês que é maltodextrina? Açúcar. Então, eles colocaram leite ali, já não é um leite integral, já é parcialmente desnatado. Aí acrescentam um soro de leite, sem proteína e sem minerais. Aí colocam açúcar em cima. Entende? E daí depois vem soro de leite, aí lactose, óleo de milho, óleo de canola com baixo teor erúcico, oleína de palma. Oleína de palma em alguns países foi até proibida por questões de causar câncer e essas coisas. Aí fruto-oligosacarídeos, aí que vem as vitaminas. Aí que vai entrar as vitaminas. Aí vem cálcio, inulina, vitamina, ferro, zinco, vitamina E, vitamina D, né? E lá embaixo, emulsificante, lecitina de soja, regulador de acidez, hidróxido de potássio. Aí você pensa assim, pra que esse tanto de coisa ali dentro? Provavelmente para poder economizar na produção, porque não faz sentido algum. E inclusive, ele é mais caro que o leite em pó. Entende? E aí você lê ali dizendo que ele é super vitaminado, que ele é maravilhoso e tudo mais, e não é. E por que eu tô falando isso? Porque na produção vai dar errado. Se você pegar esse composto lácteo para você fazer um brigadeiro, já vai dar errado. Ah, eu vou fazer um brigadeiro de leite ninho. Eu vou usar para poder fazer um chantininho. Já não vai dar certo. Você vai perder o ponto. Então, esse tipo de coisinha na hora da produção tem atrapalhado os confeiteiros, né? Eu participo de alguns grupos de confeitaria e o pessoal reclama disso. Gente, comprei e não vi. E aí fui fazer, deu errado. Cara, você perde tudo. Se eu coloco um negócio desse no meu chantilly, eu não perdi só isso daqui. Eu perdi o chantilly. Se eu coloco isso no brigadeiro, eu perdi o leite em pó, que eu comprei uma lata e depois eu não sei o que eu vou fazer com isso. Perdi o leite condensado, perdi o creme de leite. Perdi a manteiga se eu colocar. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, eles estão mudando as coisas e as pessoas não estão observando. Então, ler os ingredientes dos alimentos é super importante. Tanto para a qualidade da sua produção, quanto para dentro da sua casa. Aí, olha só a diferença. Essa marca aqui é uma marca que eu amo de paixão. É da Colônia Lance. Aqui. Voltou? Acho que voltou. Esse emulsificante, ele serve só pra você diluir no leite frio. Ele ajuda a diluir mais fácil. Por isso que é o tal do instantâneo. Voltou de novo. Opa. Ai, a internet tá instável, gente. Desculpa. Então, assim, por que essa marca aqui consegue fazer um negócio desse jeito e a outra precisa ter aquele tanto de coisa arada dentro? Entende? E, inclusive, eu quero falar com vocês agora sobre leite. Já vamos emendar o assunto. Aí, você vai comprar um leite de caixinha... E o leite de caixinha tá escrito assim. Leite integral. Ok, é leite. Mas aí vem estabilizante trifosfato de sódio, difosfato de sódio, monofosfato de sódio e ditrato de sódio. Pra que isso tudo? Pra quê? Eu não sei vocês, mas eu não posso tomar leite de caixinha. Porque me dá uma dor no estômago absurda. E se eu for lá, um leite da vaquinha lá da fazenda, eu tomo litros de leite e eu não sinto absolutamente nada. Então, assim, pra que botar esse tanto de coisa no leite? Por que não usar só o leite? Ah, mas precisa pra poder conservar e tal. Vou provar que não precisa. O leite da Naturale, que é essa marca que eu acabei de mostrar pra vocês, o leite em pó. Se você for lá nos ingredientes dele, tem o quê? Leite integral. É só leite. Né? Pasteurizado. Eles têm todo um processo de produção pra coisa acontecer. Mas eles conseguem fazer só o leite. Ah, mas aí custa mais caro. Custa. Mas é um produto puro. Entende? A gente não consegue aqui em casa tomar só Naturale. De vez em quando aparece na promoção, a gente consegue, porque é um leite mais caro. Entende? Só que as pessoas precisam aprender a olhar, saber o que estão consumindo. E, né? Então, o meu interesse hoje é isso, vocês saberem o que vocês estão consumindo e o que vocês estão colocando na produção. Vamos lá. Aí vem o creme de leite. O creme de leite é a mais nova novidade do momento. Eles estão mudando o creme de leite também. Então, assim, dificilmente as pessoas usam creme de leite de latinha, porque é muito caro. Nata não é todo lugar que tem. Aqui no sul é super fácil de encontrar, né? Do sudeste, até o sudeste é fácil. Do centro-oeste pra cima já é difícil de encontrar nata. Se você não tem uma vaca na sua fazenda, você já não encontra nata. Creme de leite fresco, caríssimo. Ninguém dá conta de bancar creme de leite fresco na produção, né? Dependendo do valor que você cobra nos seus produtos, você não consegue isso. Aí, o que tá acontecendo com o creme de leite? A gente tem um novo tipo de creme de leite. Ai, eu tenho um ali no armário, mas eu esqueci de trazer pra cá. Que é a moda do creme de leite leve.
De leve não tem nada. Eles tiraram a gordura, ele é 15%. Então a gente tá com 3 categorias de creme de leite de caixinha agora. O creme de leite, esse leve, que é 15%, o 17%, que até vai, e o 20%, que é o muito bom. Só que quase não existe mais, tá super difícil de encontrar esse creme de leite. E por incrível que pareça, é o mais barato. Então, o que acontece? Aí, o que as marcas fizeram? Ah, creme de leite leve. Tiraram a gordura. Eu, de verdade, eu não sei por que eles fizeram isso. Eu não cheguei a pesquisar sobre. Mas aí, tiraram a gordura e fizeram o quê? Encheram de estabilizante amido. Pra o quê? Pra hora que você for usar, ele tá grossinho. Ele engrossar o seu estrogonofe, o seu brigadeiro, o que você for fazer. Então, você compra assim, creme de leite. Você mete a mão lá no mais barato e leva pra casa. Aí você já não tá levando o que você precisa. Pra você fazer uma ganache, precisa ser o 20%. Se você usar o 17%, ela já não vai ficar igual. Porque não vai ter o tanto de gordura suficiente pra essa ganache dar ponto. O brigadeiro já não vai dar o mesmo brilho e não vai soltar tão fácil da panela sem precisar de acréscimo de manteiga. O meu brigadeiro não vai manteiga. É leite condensado, cacau e creme de leite. Só que se tem pouco gordura nesse creme de leite, ele já não vai dar o ponto que eu preciso. Vocês entendem? Ah, mas é só 3%, é só 5% se eu usar um 15%. Pois é, mas esse tanto faz diferença na proporção da receita. A minha água. Faz diferença. Então, aí, de novo, aquela situação. Aí pega o creme de leite, eu tô até com uma fotinha aqui. Aí coloca aqui. Creme de leite padronizada, 17% de gordura. Tá, 17% é aceitável pra cozinha, pra culinária no dia a dia. Leite em pó desnatado. Aí você já precisa colocar um leite em pó ali pra dar uma, né? Estabilizante, celulose microcristalina. E citrato de sódio e espessantes. Gente, carboximetilcelulose sódica. Goma xantana e carragena. Goma xantana, ela é feita pra engrossar as coisas. O que vai fazer as coisas engrossar aqui é a goma xantana. E na confeitaria a gente usa bastante. Mas para coisas específicas. E não dentro do creme de leite, entende? Então, esse tipo de coisa. Aí agora aquele leitíssimo, que é muito boa, é uma marca muito boa também. Eles têm creme de leite agora. Inclusive o creme de leite é num saquinho, não é em caixinha. Aí vou ler aqui os ingredientes do leitíssimo. Creme de leite e estabilizante citrato de sódio. E ele é 20% gordura. Por que que o leitíssimo consegue fazer um creme de leite puro e a marca Ciclaninha não consegue? Por quê? Porque daí ela quer mais barato. Só que se você for ver, às vezes um leitíssimo é mais barato. Aqui em Curitiba a gente tem 2 marcas que eu ainda consigo comprar 20% gordura. É a Amanhecer e Terra Viva. Elas são mais baratas do que se eu comprar um da Nestlé, um Piracanjuba, um Itambé. Ela é mais em conta. E é 20% gordura, é o que eu preciso. Então a desculpa de, pra poder economizar, pra produção, pra custear, é mentira. É mentira. E esse 15%, corra dele, tá? Corra, eu comprei ele ali, não gostei. Comprei pra poder experimentar, não gostei. É um leite engrossado, não é creme de leite. Pra ser considerado creme de leite tem que ser no mínimo 17% e 17% passa na trave. Tem que ser 20%. Aí temos mais uma coisa maravilhosa que a indústria fez. Leite condensado. E esse, não sei se vocês viram nas redes sociais, esse virou um bafafá bem grande, porque a moça tentou passar a perna nas pessoas, mas o pessoal foi mais esperto. Temos o leite condensado, e há uns 3 anos atrás, o que aconteceu? Começou a aparecer assim, leite condensado integral, leite condensado semi-desnatado, o desnatado já existia. Aí o leite condensado é 0 lactose. Então eu vou explicar a diferença deles pra você. O leite condensado integral é um leite condensado completão, que colocou tudo ali, o leite, o açúcar e as outras coisas que precisava ter pra virar leite condensado. O semi-desnatado foi uma questão da legislação. O que acontece? Tinha marcas que estavam colocando assim, para ser considerado um leite condensado integral, ele precisa ter 8% de gordura. Só que tinha marcas que só tinha 6% de gordura e colocava que era integral. E aí a legislação fez o quê? Não, vamos padronizar isso daqui, porque o negócio tá errado. Beleza, até aí ok, que ajuda as pessoas, né? Então, 8% de gordura é um leite condensado integral.
7 ou 6% gordura é um semi-desnatado. E tá ok. Essa diferencinha de gordura no leite condensado não faz muita diferença. Porque o que faz o leite condensado ser bonzão é o tanto de açúcar que ele tem. Então não faz muita diferença. Só que quando você vai para um desnatado, aí faz, porque o desnatado tem 3, 4%. Então já é diferente. E o zero lactose, que, nossa, é caro, é zero lactose, ele não é zero lactose nada. Ele tem lactose, ele só é acrescido da enzima lactase. E aí, quando você for olhar o rótulo dos ingredientes, você vai enxergar isso. Você vai ver lá leite integral e vai ver enzima lactase. Que é o que as pessoas tomam, aquele comprimidinho que quem passa mal com leite toma para não passar mal, para não ter diarreia, para não ter problemas dor no estômago, vomitar, essas coisas quando come coisa de leite. Eles só fizeram isso. Eles só acresceram, então não é zero lactose. Ele tem acrescido a enzima da lactase. E aí, até então assim, já usei, não muda nada o gosto. É mesmo só pra quem não pode isso, né? Quem tem um problema com, igual eu falei lá no início da suspeita da PLV do meu filho, não pode consumir nenhum desses produtos, gente. Alergia alimentar é uma coisa seríssima, é muito grave, tá? Então assim, mas como é que é zero lactose? Não, lactose é só um probleminha que a pessoa tem ali, que ela não produz a enzima da lactase pra digerir esse leite. É isso. A PLV é uma coisa gravíssima. Então, não pode ser consumido. Só que daí, vem mais uma rasteira no consumidor. Começou a surgir, isso eu já tinha visto aqui em Curitiba, de outras marcas. Mococa, Cristina, umas marcas que tem aqui, Triângulo, assim. E a gente chegava no mercado, mistura láctea. Eu falava, gente, o que é mistura láctea? Aí eu ia olhar os ingredientes. Era uma viagem na maionese, aquilo lá. Um monte de coisa que não tinha nada a ver. Tinha uns que era assim, não começava nem com leite, era assim, soro de leite e amido. Soro de leite, e aí eu falei assim, gente, isso não é leite condensado. Se tentar fazer um brigadeiro com isso aqui, não vai dar ponto, não vai dar certo. O que aconteceu? Quando foi que isso explodiu? Foi quando a moça começou a produzir. A Nestlé pegou o leite moça e resolveu fazer uma mistura láctea. Só que na época eles não mudaram a embalagem. Agora eles fizeram a embalagem assim. O moço tradicional continua azul e o outro moço ele é meio avermelhado, meio vinho, sem embalagem. Porque o pessoal caiu matando, porque muita gente comprou achando que era só uma embalagem nova, né? Porque tava escrito assim, lá em cima, novo. Aí a pessoa vê um pudim ali eu tô olhando pra cá porque tá aqui a minha imagem. Aí a pessoa vê um pudim e ele fala assim, é isso aqui que eu vou levar, que vai dar certo. Só que o que acontece? Olha o que tem na mistura láctea. Mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido. O que esse amido tá fazendo ali? Pra que tá colocando amido nisso? Aí o que acontece? Eu compro um negócio desse enganado, né? Acabei de começar na confeitaria, vou comprar esse daqui que tá mais em conta. E vou te falar, nem tá tão mais barato assim, tá? Ele tá páreo a páreo com o preço do leite condensado integral. Não tá tão mais barato. Comprei isso daqui. Aí vou lá e faço meu brigadeiro e tal, até dá o ponto, até dá certo. Fica aquela coisa meio mingau e tal. Se for um brigadeiro de colher para rechear um pão de mel, você não precisa de um brigadeiro de enrolar. Só que daí, no meu método, eu ensino a congelar massa, recheio e deixar tudo pronto para você só montar na hora. Você congela um brigadeiro com isso daqui. Você sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. Na hora que você descongelar esse brigadeiro vai virar uma água. Amido não pode ser congelado. Entende como tá estragando a produção das pessoas? A pessoa compra aquilo ali porque às vezes tá um pouquinho mais em conta, ela não sabe a diferença de leite condensado e de mistura láctea. E ela vai lá, compra, produz e... minha mãe aqui, nos comentários. Vai lá, compra, produz e depois dá errado. E aí a pessoa fica achando que ela não sabe o que fazer, que não dá certo. É a mesma coisa você pegar uma mistura láctea dessa e fizer um pudim. Pra quem não sabe, eu vou falar aqui, coisa inédita. Não se coloca amido no pudim. Não se coloca farinha de trigo no pudim. Não precisa. Se você fizer o pudim do jeito certinho, não precisa de nada disso. É pra estabilizar. Não precisa de estabilização. Estabilização do pudim é assar ele do jeito correto, é bater ele do jeito correto, tá? Então tá avisado. O que acontece? Se eu faço com essa mistura láctea, eu não sei se vocês já comeram pudim com amido. É porque eu percebo essas coisas, eu acho que ninguém mais percebe. Mas o que acontece? Você assa o pudim, né? Aí virei o pudim. Então aqui, isso aqui é a parte de baixo do pudim.
Se você reparar bem, ele fica uma camada bem fininha embaixo, assim, ó. Aquilo ali é o amido. O amido não se mistura com o restante. Então fica aquela crostinha do amido. Aí na hora que você come, você sente o amido no pudim. Você sabe que não é um pudim puro. E aí, se você usa esse tipo de coisa, na hora que você come, você sente aquele gostinho de amido. Fala, mas eu não coloquei amido aqui. Eu não coloquei maisena aqui. Por que tá com esse gosto? É a tal da mistura láctea. Então, gente, foi no mercado, vai lá e... mas demora demais, demora pra fazer compra desse jeito. Vai lá e lê. O extrato de tomate que você tá comprando é extrato mesmo? Se a primeira coisa que tiver lá, tomate, não é extrato, porque tem uns que tem. Primeiro é água, primeiro é açúcar, primeiro é polpa tipo tomate. Tem agora uma história de tipo, né? Tem tudo uma história de tipo. Eu não sou o problema das minhas receitas, o problema é os ingredientes. Tá vendo, Verônica? Você não é o problema das receitas, o problema é os ingredientes, tem que ler os ingredientes. Por exemplo, esses dias eu falei assim, linguiça tipo calabresa. Eu pensei, o que é linguiça tipo calabresa? Aí a gente comprou aqui pra casa, gente, é horrível. Ela deu um gosto esquisito, porque não é linguiça calabresa. Tudo que você vê assim, é fulaninho tipo ciclaninho, não é o fulaninho. É uma invenção de moda que eles imitaram e fizeram aquilo ali e é ruim. Não use, não é bom, tá? Aí eu quero falar com vocês agora sobre farinha de trigo. Eu não vou conseguir falar sobre todos os ingredientes, tá, gente? Nosso tempo é muito limitado. Mas farinha de trigo é outra coisa que tá agora em voga, que Deus me livre do glúten. Glúten mata, glúten vai levar todo mundo pro inferno. Não, não é assim. Se você não tem uma doença, né? Se você não é um celíaco, uma pessoa intolerante a glúten, o glúten não faz mal desse tanto. O que faz mal é as coisas que estão colocando na farinha. Então, assim, você compra lá farinha de trigo, aí você vai ler lá e tá assim, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E aí o argumento é assim, quer ver? Eu tô com a minha farinha aqui pra mostrar pra vocês. Aqui em casa a gente só compra farinha pequenininha, assim, ó. Gente, isso aqui dá pra uns 15 dias, né? Eu faço muita coisa. Aí tem aqui, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Aí fala ali que, né, os alérgicos que não pode comer, porque tem derivado de trigo, centeio, blá, 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 blá. Beleza. Aí embaixo tem assim, este produto é enriquecido com 4 mg a 9 mg de ferro para cada 100 gramas de farinha e 140 a unidade de medida, que eu não sei que unidade de medida é essa aqui, a 220 de ácido fólico para 100 gramas de farinha. O enriquecimento de farinhas com ferro e ácido fólico é uma estratégia para combate da má formação de bebês durante a gestação e da anemia. O discurso é lindo. E por muito tempo se acreditava nisso. Só que o que acontece? A quantidade de ácido fólico que tem ali de ferro, o nosso corpo nem dá conta de absorver. Pelo tanto de pão que a gente come, pelo tanto de bolo que a gente come, entendeu? É como se fosse uma superdosagem no nosso organismo. Aí você pensa assim, então eu vou comprar uma farinha orgânica. Cara, você não consegue sustentar isso. É muito caro. Eu cheguei a comprar uma farinha orgânica um tempo atrás. Se eu não me engano, isso tem uns 2, 3 anos atrás, eu paguei R$35 no pacote de 5 quilos de farinha. É muito caro. Pra eu colocar numa produção, se eu não faço pão de fermentação natural, e aí tem todo um contexto dentro, se eu não faço uma super produção com valor muito alto. Entende? Então, assim, você não é sustentável a longo prazo. A não ser que você seja dessas pessoas assim, tipo, ferrenhas, não, a minha saúde em primeiro lugar e tal. Senão você não dá conta de sustentar isso. E aí, esse é o problema. É pela quantidade de farinha que a gente consome. E aí a gente tá colocando muito disso dentro do nosso corpo não tá dando conta sabe? De digerir isso tudo, de absorver isso tudo. E já tem pesquisas, já tem médicos falando sobre isso, que não precisa. Mas aí isso aí é picuinha da indústria alimentícia com a indústria farmacêutica, que as duas se uniram e toca ácido fólico em todo mundo, achando que todo mundo precisa, né? Já foi comprovado que nem ácido fólico, ele é sintético, nosso corpo não absorve. Nosso corpo absorve o metilfolato, que você consegue nas folhas verdes escuras. Mas isso é papo pra outra coisa, pra outro momento. O tanto de ferro que a gente consome também na farinha, o nosso corpo não dá conta de absorver, entende? E fora os pesticidas que eles colocam nas plantações para poder produzir mais e tudo mais, isso tem feito mal. É isso que tem feito mal para as pessoas, não é a farinha em si.
Então, assim, quando o pessoal fala, eu tenho um problema sério com farinha. Às vezes o problema não é a farinha. Às vezes o problema é isso tudo que está sendo colocado ali. Farinha de hoje não é igual a de antigamente. As farinhas de antigamente eram puras. Então, assim, se você tem condições de bancar e gostar de usar farinhas orgânicas, eu aconselho, tá? Aí tá, farinha de trigo. Aí você pensa assim, vou pegar a mais barata do mercado. Não, não vai. Por quê? Porque uma farinha para ser boa, mesmo que seja para bolo você não precisa de uma farinha, por exemplo, de 12% de proteína. Porque a gente precisa de uma farinha com bastante proteína para fazer um pão de fermentação natural, que a gente precisa que o fermento esteja muito forte, seja bem alimentado para crescer. Para bolo você não precisa muito. Mas se você pegar uma farinhazinha assim, 5% de proteína, hoje eu vi uma de 3% de proteína, é uma farinha suja. Essa farinha de trigo é uma farinha suja. Seu pão, seu bolo, seu pão de mel não vai ficar a mesma coisa. Ele não vai ficar macio pela quantidade de tempo que deveria ficar. Ele não vai ficar suculento, ele vai ficar seco. Se você resolver fazer um pãozinho com esse tipo de farinha, ele já não vai ficar bom. Tanto que no meu canal do YouTube eu sempre falo da farinha e eu sempre falo, gente, essa quantidade é para esse tipo de farinha que eu uso. Eu uso farinha com no mínimo 9% de proteína. Se você usa 7%, de repente você vai precisar de um pouquinho a mais de farinha. Então não dá pra você falar assim, 800 gramas de farinha. Porque vai depender do lugar onde você mora, da umidade de onde você mora, da temperatura do lugar que você mora, da qualidade dessa farinha. Pão é complexo, não é tão simples assim, né? E aí por isso que existem os melhoradores de farinha. Você pode usar uma farinha mais barata, mais simples, e aí você coloca um melhorador para melhorar essa farinha, que é o que acontece nas padarias. Aquele pão francês lindo, maravilhoso, coloca um melhorador. Às vezes nem se usa uma farinha com tanta qualidade, mas o melhorador melhora ela e aí o pão fica bom, tá? Aí eu quero mostrar pra vocês como vocês descobrem a proteína da farinha. Oi, pesado. Olha só, essa aqui eu gosto muito, Venturelli Gourmet. A Venturelli também é muito boa. Aqui, ó. A Venturelli, a comum, ela é 7% de proteína, mas ela é muito boa mesmo. Essa daqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, tá espelhado, mas acho que vocês vão conseguir ver. Tá vendo aqui, ó, proteínas. Aí quando você vai ver aqui, ó, 6,4. O valor que você quer é esse daqui, ó. Tá vendo que é a porcentagem, olha só. 9% de proteína. É uma ótima farinha. Tanto pra pão, quanto pra bolo, quanto pra pão de mel, quanto pra qualquer coisa. Né, para pão principalmente. Então é uma ótima farinha para você fazer o pão e o pão vai dar certo. Entende? Para alimentar o meu fermento natural, o RIA. Eu fiz uma focaccia hoje, a focaccia ficou maravilhosa. Eu comprei esse mês passado uma farinha que eu gostei muito, era 12% proteína. Então, aí o pão cresce muito mais, ele desenvolve muito mais, ele tem elasticidade, maciez e tudo mais. Tem farinhas do tipo 00, mas essas são farinhas italianas, são caríssimas e são recomendadas para pão, tá? Você usar a farinha 00 num bolo é meio que desperdício, porque é uma farinha muito cara. Mas para pão de fermentação natural é uma ótima farinha, ótima mesmo. Difícil de encontrar, quando se encontra é muito caro, mas vale a pena. Gente, vocês têm alguma dúvida? Eu não parei de falar um minuto, né? Enquanto vocês vão perguntando aí, quero recapitular com vocês isso. O primeiro ingrediente que existe ali é o ingrediente que mais tem no produto. E o segundo ingrediente é o segundo que mais tem. Então, se você vê um produto... Ai, gente, deixa eu pensar aqui numa coisa. Essas farinhas lácteas da vida, que é uma delícia. Eu não sei como é que tá hoje, né? Porque agora tem umas legislações que diminuíram açúcar, todas essas coisas de criança. Mas açúcar e gordura. O primeiro ingrediente ali tá lá, farinha de milho. Aí o segundo ingrediente é maltodextrina, açúcar invertido, glucose, frutose. Já é muito açucarado, entende? É muito doce. É gostoso. Mas aí você tem que consumir isso consciente. Eu vi que a Lacta já está colocando nos chocolates. Eu vi umas barrinhas essa semana assim, tem um símbolozinho na frente, chocolate com nível superior de gordura e açúcar. Mais do que o recomendado. É uma frase bonita que eles colocaram lá, eu não vou me lembrar agora. Mas eles já colocaram lá. E eu achei isso muito bom. Porque muitas fabricantes, o que eles estão fazendo? Eles acolheram a legislação e tiraram açúcar e gordura.
E agora os biscoitos estão horríveis. Você come os biscoitos, você só sente gosto de farinha. Porque o que faz o negócio ser bom é o açúcar e a gordura. Infelizmente, é a verdade. Só que você comendo isso consciente, nossa, eu comprei esse chocolate que tá aqui dizendo. Ao invés de. Caiu, voltou, né? Ao invés de mudar a receita, o que eu faço? Eu vou lá e informo. Olha só, isso aqui faz bem pra saúde não. Você tá comendo, a responsabilidade é sua. Eu achei muito legal isso. E eu espero que os outros fabricantes acatem isso. Pra poder parar de mudar o gosto das coisas. Porque a gente compra os biscoitos porque a gente quer comer açúcar, quer comer gordura. A gente quer se empanzinar. Não quero comprar um piraquê com gosto de farinha. Eu quero comprar um piraquê com aquele gostinho de manteiga que ele tem. Que nem tem manteiga no negócio, mas eles fazem o negócio com gosto de manteiga. Tem alguma pergunta, gente? Olha, ó, Tia Neide disse que boas dicas. Gente, quando eu descobri isso, abriu minha mente, assim, ó. Eu acompanhava um canal no YouTube, não vou me lembrar o nome, porque é muitos anos atrás, e ela falava sobre isso, sobre essa questão dos ingredientes e tal. E aí eu vi o canal dela só porque a mulher é muito boa no conteúdo, sabe? Só que daí depois, com essa história do Álvaro, a gente precisou ficar olhando o rótulo das coisas e tal, e a gente descobriu quanta coisa horrível a gente come, que a gente nem sabia que a gente comia. Porque ninguém olha rótulo, né? Só que a gente começou a se preocupar isso por conta dos meninos, né? Na época só o Álvaro, agora tem o Matias também. Apesar do Matias não comer nada industrializado ainda. Mas até pra gente. Então, agora no meu puerpério do Matias, eu não tava podendo comer chocolate. Porque dava muita cólica nele. Aí eu descobri um chocolate, eu até postei nos stories, é o Garoto Dark 70% com nibs de cacau. Ele é só massa de cacau, manteiga de cacau e açúcar, eu acho que é isso. Ele tem 3 ingredientes só. É bem purinho o chocolate, sabe? Muito gostoso, muito barato, né? Em vista da pureza do chocolate. E aí não tem aquela coisa arada em cima, assim, sabe? O açúcar é o último ingrediente, ou seja, então tem pouquíssimo açúcar no chocolate. Então, gente, vocês não têm perguntas? Então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês gostaram, pega essa live, manda pra todo mundo, para as pessoas terem consciência do que elas estão consumindo. Se ela trabalha com confeitaria, ela ter consciência do que ela tá colocando na produção dela. E eu vou preparar o material essa semana que vem. Eu quero muito colocar no feed pra vocês todo esse material que eu preparei. Eu não consegui usar aqui por conta do celular. Mas pra justamente isso, pra poder rodar e as pessoas terem consciência do que elas estão consumindo, que estão consumindo coisas erradas. E se quiser consumir a coisa errada, beleza, pelo menos consome com consciência. Tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem.